Fala, cariocadas! Estamos de volta agora, né? Teve 3 horas para iniciar a cena, agora às 8h30, de volta com a nossa série de entrevistas com os candidatos a vereador do Rio de Janeiro em 2020. E dessa vez com ele, que é médico neurocirurgião, professor da Unirio, chefe da clínica neurocirúrgica do Cafreguini, tijucano, conservador, casado, pai de duas crianças. Duas crianças Duas e crianças. maluco o suficiente com esse currículo todo tentar uma cadeira de vereador do Rio de Janeiro em 2020, doutor Rogério Amorim. O sobrenome é parecido com aquele irmão aí do deputado Rodrigo Amorim. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos, boa noite, Quintino, boa noite, Larissa. É uma honra poder estar aqui com vocês. Boa noite a todo mundo aí que está nos ouvindo. E é um prazer estar aqui com vocês, respondendo a pergunta de vocês, do público. É sempre gratificante poder expor as nossas ideias, as nossas propostas aí de vereança. Muito obrigado por essa oportunidade. Te agradece. Obrigado, Larissa, por estar o dia inteiro aí fazendo live. Boa noite, Quintino. Boa noite, Rogério. Obrigada, eu que agradeço por poder estar participando da cobertura. Eu quero lembrar que a gente está fazendo com vários candidatos, né? Hoje à tarde já teve a Letícia Sendo Novo. Tem agenda aí, a gente tem amanhã, vai entrevistar a candidata a prefeita do Rio de Janeiro pelo PT, a Benedita. Então a gente está entrevistando de todas as matizes ideológicas. Vereador, a gente vai entrevistar às 3 horas, dia 7, o Gui Cohen, do PSB. No dia 8, às 5 horas, a Lara Carneiro, do Democratas. Às 8h30, do dia 8, o Vinícius Cordeiro, do Avante. No dia 14, às 5 horas, temos a Alexandra Arraes, do Podemos. Dia 13 de outubro, Sérgio Ricardo. E dia 15, às 3 horas, Natália Trindade, do PCdoB. A gente está atingindo todos os matizes ideológicos. Ninguém pode reclamar. Está Tarcísio, a rádio, então, pessoal, PDT. Então, é para você votar bem. A gente está tentando escolher candidato que a gente acha que vai representar alguma coisa na Câmara. E lembrando sempre que esta live, esse podcast, se você estiver ouvindo em seu agregador favorito, é patrocinado pela Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve mais 70 anos de tradição no mercado imobiliário. E a gente volta após a vinheta. E, Rogério, já temos aí um boa noite da Luciana Luzzi e da Boa noite, Luciano. Egito. Boa noite, meu vereador. Que você arrasa nas lives. Então, vamos à primeira pergunta, Larissa? Vamos lá. Vamos. Bom, muitas pessoas veem a Câmara dos Vereadores como uma extensão da Prefeitura, né? Tem essa visão. Na sua opinião, qual a importância da Câmara dos Vereadores realmente e como fazer para mudar essa impressão que as pessoas têm? Bem, Larissa, na verdade, essa é uma grande confusão que a sociedade faz realmente, né? Fica muitas vezes as pessoas nos param na rua perguntando como se nós fôssemos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Na verdade, a Casa Legislativa ela é fundamental, qualquer das casas, tanto a municipal como a estadual como a federal, né? E ela tem um importante papel fiscalizador do Poder Executivo e, sobretudo, eu acho que o vereador tem aquela função de ser um interlocutor entre a população e o poder público. Na verdade, há muita confusão na cabeça das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que é séria, porque acaba causando muita confusão no povo, que é qual é a função de quem? Quem faz o quê? E, na verdade, o vereador ela tem a função de ser esse elo entre o poder público e a comunidade. Porque, na verdade, quando a gente vê a população mais carente dessa cidade do Rio de Janeiro, e quem anda pelo Rio de Janeiro vê isso, que nós temos uma proporção muito grande de moradores da cidade que não tem acesso à informação, não tem acesso à cultura e etc. E isso gera uma confusão muito grande na cabeça deles. Então, quando ele vê a questão de segurança, quando ela vê a questão da falta d'água, do saneamento básico, da educação do filho, do hospital, nós temos rede hospitalar na cidade do Rio de Janeiro, tanto do governo federal, quanto do estado, quanto do município. Fica uma confusão muito grande quem é o quê e quem responde pelo quê. E, na verdade, a Câmara dos Vereadores ela tem função de fazer esse elo entre o poder público e a população, de dar destino, dar caminho às demandas do povo e tentar resolver. Eu acho que como função menos importante do vereador é de fazer lei.
Na verdade, nós já temos leis demais. Nós já temos muitas regras. E eu acho que talvez isso, por esse excesso de regras não cumpridas, acaba caindo até em descaso. Então, eu acho que a principal função da Casa dos Vereadores, da Câmara dos Vereadores, é esse papel interlocutor entre o poder público e, sobretudo, aí a população, e, sobretudo, fiscalizar o executivo, função tão primordial nos dias de hoje. Nós precisamos ver se os serviços públicos estão chegando a contento na base, que é a população. Então, eu costumo dizer que o vereador funciona como grande síndico da cidade. Nós precisamos da velocidade e, sobretudo, respostas às demandas da população. E eu sempre falo nas minhas conversas, nas minhas reuniões aí que eu vim fazendo durante esse período de campanha, que muitas vezes as demandas não têm como ser atendidas. Só que a população precisa ser esclarecida disso, ela precisa ter um feedback do seu vereador. Então, eu acho que essa é a grande papel da casa. Eu acho que esse papel confundidor que tem, muito é feito por culpa dos próprios políticos, que é para manter a população em suas mãos, para acontecer, por exemplo, o que eu vi essa semana numa andança num bairro de Campo Grande, que houve uma placa daquelas pagas penduradas em paredes, né, agradecendo ao prefeito e ao vereador pela limpeza de uma praça. Pelo amor de Deus, pô. Isso é uma função, é uma obrigação do gestor público. O eleitor nenhum tem que me agradecer por uma limpeza de praça, por um asfaltamento de rua, por um posto de saúde funcionando. Isso é uma obrigação do poder público. Eu acho que o poder público tem essa função. Ele tem que trabalhar a educação básica, a saúde, a segurança, e na segurança eu boto aí o ordenamento público e etc. E o resto da sociedade segue. A sociedade tem que empreender, diminuir as burocracias. Eu acho que essa é a grande função do vereador. Fazer a cidade andar, fiscalizando e não criando leis. Eu acho que essa é a menor das funções do poder público, da Câmara dos Vereadores, né, melhor dizendo. Só ler os comentários aqui, né? Bastante elogio a você. Rose Câmara, boa noite. Luciano Egito diz que o Rio tem cura. William Rios daí o bump. Érica Madeira, boa noite, bom doutor. Patrícia Fonseca, o Rio tem cura. O Thiago Messias, 1777, o Rio tem cura. O Rio tem cura. Eu acho que esse é o teu slogan, pelo jeito. É o meu slogan, é o meu slogan. O William Rio tem cura, Joana falando a mesma coisa. Falando em Rio tem cura, quando a gente quer falar que alguém é neurocirurgião, alguém é bem de vida, é inteligente, fala, nossa, ele é um neurocirurgião. Que o cara atingiu aí um ápice na carreira de médico, né? Pô? Quem via Grey's Anatomy, né? O top lá é o neurocirurgião. Porra, pra que o neurocirurgião quer ser vereador do Rio de Janeiro? Rapaz, só uma boa pergunta. Só uma pergunta, né? É engraçado que você fala isso mesmo. E até no meio médico rola esse ciúme, né? Que a neurocirurgia seria o top da especialidade, não é. Todas as especialidades, todos os médicos têm o seu valor, são iguais, enfim. Menos ortopedista. Não, ortopedista também, nossa, olha, ortopedista que não nos ouço, mas tem uma brincadeira na medicina que a gente brinca dizendo que o ortopedista é a espécie que mais se parece com o ser humano. Então tem todo o nosso respeito. Brincadeira, os médicos têm, obviamente, todos eles seu valor e igual, independente da especialidade. A especialidade é uma questão de vocação. A neurocirurgia começou muito cedo, desde que eu comecei a medicina, logo no meu segundo período, nas aulas de neuroanatomia, eu me fascinei ali pelo cérebro, pela coluna, e aí daí eu fui direto, né? Segui em frente, fiz mestrado, minha especialização na minha residência médica, e segui. E sou realizado como médico, sim, sou realizado. A medicina, eu tiro meu sustento da medicina, do meu consultório, do serviço que presto, consigo sustentar minha família, graças a Deus, com conforto, mas eu sempre gostei muito do SUS, gostei muito do serviço público, onde eu me sentia realizado realmente como médico, era dentro da Unirio. Então, eu me formo na Unirio, eu adquiri assim, muito, muito, muito carinho, muito amor pela minha universidade, e fiquei muito tempo trabalhando na Unirio voluntariamente, com um período curto, eu fiquei lá como cursista, etc. E depois eu fiz um curso de professor de neurocirurgia da Unirio e fiquei até hoje. Assumi a chefia de clínica, lá tem o nosso professor, né, da cadeira da Faculdade de Medicina, o professor titular, Dr. Fernando Guedes, e tenho eu na chefia de clínica do serviço neurocirúrgico. E eu vi que com a política bem feita, buscando recursos, colocando a engrenagem para funcionar, a gente teve uma melhora do serviço muito grande.
Nós operávamos 40 pacientes por ano, por exemplo, depois que a gente implementou algumas normas, algumas doutrinas, a gente chegou a basicamente 300 cirurgias por ano, ou seja, um salto muito grande. Aumentamos a complexidade da cirurgia, e eu sempre gostei muito de política, estudei no Colégio Pedro II, e a política é algo que eu E sempre não virou gostei. comunista? Não virei comunista. Não virei comunista. Definitivamente não. Então, eu sempre gostei muito da política. E para falar a verdade, eu gostava da política, mas tinha certa aversão realmente a ela. Esse certo preconceito. E é engraçado, né? Que às vezes por certas discussões, e meu irmão vinha nessa pegada de, pô, você é um cara politizado, você é um cara que tem boas ideias, trabalha no SUS há muito tempo, e gosta do que faz, entende da área, etc. Pô, vem, você pode ajudar muito, vem. E certa ocasião, estávamos conversando no almoço de família, e o meu filho mais velho reclamando de tudo. Pô, aquela coisa de criança mesmo, que o amigo brigou, que a professora é chata, que a vida tava um saco, aquela porcaria toda, aquela discussão, e a gente sempre tenta dar uma lição de moral nos filhos, né? Então eu cheguei para ele e falei, pô, filho, o que você está fazendo hoje para mudar o amanhã? Já que você está reclamando tanto da sua vida, do seu futuro, o que você está fazendo hoje para que amanhã não seja igual a hoje? Quando ele falou isso, meu irmão chega para mim e falou, pô, eu te faço essa pergunta. O que você está fazendo hoje para mudar o amanhã? Você está aí, vai, você me ajuda, eu ajudo ele, realmente sempre ajudei. E ele sempre, a gente sempre, nós somos irmãos de fato, amigos, parceiros. E nessa correria, e ele sempre um consultor dele e ele meu. E ele falou, pô, tu é um cara que me ajuda, mas pode dar sua contribuição. E eu realmente abri meus olhos e vi que eu podia dar essa contribuição. É uma coisa que eu gosto e eu sinto que a saúde pública ela tem condições de pelo menos começar a entrar na linha, no eixo. É muito desorganizada. Nós temos, é óbvio, aquela questão de que a roubalheira, é óbvio que a roubalheira influencia, é óbvio que desvia recurso, a gente tem que consertar isso, mas há muita falta de gestão em relação à saúde no Rio de Janeiro, gente. Há uma desordem muito grande na saúde pública dessa cidade. E em todas as áreas, na educação e etc. Eu falo saúde porque eu tenho muito tempo de SUS e tenho uma experiência acumulada. E eu achei que a gente poderia dar nossa contribuição, o nosso tom de crítica à gestão, uma forma de colocar as coisas no eixo. Eu resolvi entrar nesse caminho. Eu acho que enquanto eu puder dar minha contribuição, eu vou tentar fazê-lo. Então foi esse o meu grande motivador para entrar nesse ramo aí da política. Ou tentar, né, pelo menos. Deixa eu só ler os comentários aqui. Anderson de Mello, o Rio tem cura. Carolina Oliveira, dando boa noite, dizendo que o Rio tem cura. Matheus Lisboa, ele pergunta, Rogério, você costuma acompanhando a senhora que o doutor operou no Fantástico? Bota um link, só que a gente não consegue assistir, ele botou um link no YouTube. Então, eu não sei do que ele está falando. Isso aí é o seguinte, isso aí foi uma baleada, uma grávida baleada. Provavelmente deve ser isso, porque foi a única matéria que eu fiz ao Fantástico. Foi uma senhora baleada, a Michele, que num assalto, ela e o marido dela, ela grávida, tomou um tiro na cabeça, e nós operamos, reconstruímos a calota dela, e graças a Deus o filho dela está muito bem, eu acompanho ela sim. Ela inclusive é pré-candidata, ela é candidata a vereadora acho que de Nova Iguaçu, alguma coisa hoje em dia, depois desse episódio dela. Então continuo acompanhando sim. Nós criamos uma amizade realmente, tanto com ela quanto pelo marido dela, a quem eu mando um abraço e um beijo aí para eles. Então continuo, graças a Deus, com uma história de muito sucesso que marcou muito a minha trajetória. O Gustavo da Almeida, né, meu amigo, Fala Quintino, Rogério é meu cunhado profissional, grande rubro-negro, gente boa, vai ser boa essa live. Gustavo, um grande abraço, meu irmão. Luiz Carlos Amorim, boa noite. Flávia Lima, cheguei. A Luciana Egito dá parabéns. Érica Medina, por isso contamos com você, pois se preocupa com o ser humano. E o Thiago Messias pergunta, doutor Rogério, o que você acha da prefeitura comemorar o aumento no número de cirurgias? Na verdade, Cristiano, a gente tem uma questão muito curiosa nessa gestão nesses últimos 4 anos, né? Nós tivemos um desmonte da medicina primária. Isso é aquilo que a gente conversava sobre a desorganização da saúde do Rio de Janeiro, né? Simplesmente à parte, o Felipe Lucé fez uma matéria sobre a queda de atendimento primário, que o Rio caiu 17 posições, né? Exatamente. E o Crivella fica dizendo que inaugurou
inaugurou clínica família, mas não botou médico, né? Esqueceu esse Exatamente. detalhe. A partir do momento que você respondeu a minha pergunta. Quando a gente tem o desmonte, qual é a função? Primeira coisa que a gente tem que localizar: quem é a prefeitura no sistema de saúde? A prefeitura ela é a grande gestora do SUS na sua cidade. O recurso vem da Fundação Nacional de Saúde, é um recurso federal, e quem administra é a prefeitura. E, na verdade, até pelo fato do Rio ter sido capital, etc., nós temos uma grande quantidade de hospitais e institutos federais. Só de hospital universitário na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 3. Nós temos o da UERJ, que é estadual, o da Unirio, que é o Gafreguilha, e o Clementino Fraga do Fundão. Sem contar Instituto Nacional de Traumatologia, Instituto Nacional do Câncer, os vários centros do INCA. Nós temos o Instituto Estadual do Cérebro, nós temos o Hospital Federal de Bom Sucesso, nós temos uma série de hospitais federais, estaduais e municipais. E, na verdade, o que aconteceu, a obrigação, de fato, das instituições, dos hospitais, da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, é a prevenção, que é a saúde primária, e as grandes emergências. E, na verdade, foi o que ela desmontou. Ela pega, por exemplo, as equipes de saúde da família, ela acaba com as equipes de saúde da família. Ela desmonta, ela diminui a abrangência da medicina primária. E, consequentemente, você tem um aumento do número de emergências. Você tem um aumento de pessoas que não tratam da hipertensão, que não tratam da diabetes e, consequentemente, vão ter problemas cardiológicos, vão ter derrame, meu filho passou aí, vão ter derrames e vão necessitar de mais cirurgia. Isso não é um fator a ser comemorado. E no último debate que teve na Bandeirantes, por exemplo, me espanta quando o prefeito da cidade do Rio de Janeiro também comemora a instalação de uma ressonância nuclear magnética dentro de um hospital municipal, que é um hospital de grande emergência, que é um exame que não tem necessidade de estar num hospital de emergência. O que a gente precisa é tomógrafo. Ressonância não é para emergência. Tinha que estar num centro de imagem à disposição das clínicas da família, dos ambulatórios de medicina primária, para os exames complementares. Então, nós temos uma grande destruição da medicina primária, que leva ao aumento do número de cirurgias, por uma incompetência da prefeitura. Outra coisa um exemplo claro que nós temos, é o que eu chamo de hierarquização da saúde. Todo mundo tem um parente, tem um vizinho, um conhecido, que quebra um fêmur, vai para um hospital de emergência da prefeitura, Souza Guiar, Miguel Couto, Salgado Filho, e fica no corredor 3, 4 semanas esperando vaga em enfermaria, em centro cirúrgico. E no lado tem um paciente, por exemplo, com uma complicação da diabetes, ou então um paciente com câncer, que deveria ter sido encaminhada para um hospital quaternário, um hospital universitário, um instituto federal como o INCA, para ter o seu tratamento. O hospital da emergência, da prefeitura, são para as grandes emergências. O que a gente não pode tolerar é alguém ter um derrame, vulgarmente chamado derrame, que é uma hemorragia cerebral, e ficar 3, 4, 5 dias numa sala jogado numa UPA, implorando vaga em um hospital de emergência para ser operado por um neurocirurgião. Isso a gente não pode permitir. Então nós precisamos organizar o sistema, cobrar. Outra coisa que a gente tem que cobrar é que tem que ter meta dentro de hospital. O hospital tem que ter porta de saída, não só porta de entrada. O paciente tem que entrar com o seu problema e ter o seu problema resolvido. Ele não pode ficar jogado. O que nós vemos muitas vezes, o paciente entra na emergência num dia, aí o médico pede exame, do dia seguinte não confere, aí pede de novo, aí já perde o exame que o primeiro pediu, e o paciente fica 4, 5 dias internado sem ter o seu problema resolvido ocupando o leito. Então, com competência, gestão e cobrança de resultado, nós conseguimos mudar a realidade da saúde, sim. É possível. Sem aumento de custo. Nós temos mais de 7 bilhões para investir na saúde. Com esse dinheiro, nós conseguimos fazer um trabalho muito melhor do que fazemos hoje em dia. Só continuar aqui, Larissa, só com os comentários. O Rio tem cura, no Moisés, Joyce, boa noite, Rogério, vamos que vamos, Robinho de Campo Grande, Scott Brandão, vamos junto, Rogério Amorim, família Amorim. Acho que você respondeu a pergunta da Patrícia Fonseca. Doutor Rogério, a saúde pública tem jeito? Como melhorar o atendimento da população? Você acabou respondendo, né? Quer falar mais algo? Na saúde primária. Eu acho que as equipes de saúde da família, as equipes de saúde, têm que voltar com mais força, têm que visitar a casa das pessoas. Outra coisa que a gente tem que disponibilizar para aquelas mulheres que queiram, principalmente as mais carentes, é acesso aos métodos anticoncepcionais, colocação de DIU,
anticoncepcionais propriamente ditos, com aquelas que têm condições de saúde para fazer isso. Enfim, nós precisamos expandir uma medicina preventiva, dar um acesso maior à saúde primária. Assim, nós vamos ter uma melhor utilização dos recursos da saúde e, com certeza, teremos uma medicina quaternária também melhor. A prefeitura é a gestora da saúde. Continuando com os comentários, que aí outro pergunta também sobre saúde. Rodrigo Barroso Scanoni. Doutor Rogério, qual a sua visão do atual estado de saúde pública? Quais medidas podem ser implementadas para a melhoria? Basicamente a mesma pergunta, né? O Rodrigo Peixoto, que a família Amorim é uma grande contribuição dos cariocas. Gente, eu vou parar de ler os elogios, porque é muita coisa. Uhum. Peraí, gente, o programa pergunta, tá? É uma pergunta do Carlos Alberto Gomes Filho. Rogério, boa noite. O bairro de Campo Grande é um dos maiores arrecadadores de impostos para o município do Rio de Janeiro. Você, como vereador, o que faria para que houvesse melhorias no bairro que hoje é abandonado pela prefeitura e que é o maior colégio eleitoral da cidade? Isso é uma muito boa pergunta, né? Na verdade, o que nós temos na Zona Oeste é uma coisa muito interessante nos dias atuais, né? Nós temos uma verdadeiro abandono da Zona Oeste inteira da cidade. E o que tem aí chega próximo às eleições, você tem uma verdadeira caça aos tesouros. Porque nós temos um colégio eleitoral ali gigantesco, Campo Grande, Santa Cruz e Bangu. Se nós pegarmos esses 3 municípios, eles elegem os 51 vereadores da cidade do Rio de Janeiro se concentrassem esforços. Essa é a grande realidade. Os 51 vereadores sairiam dali da Zona Oeste. E, na verdade, nós temos um abandono permanente ali. O que Campo Grande precisa, na verdade, são de políticas públicas, principalmente voltado para o transporte e geração de emprego e para o ensino profissionalizante. É uma área muito carente, com uma juventude muito abandonada, que nós precisamos trazer para aquele bairro projetos de inclusão no mercado de trabalho, como startups digitais, ensino técnico, por exemplo. Obviamente, a saúde está um caos na cidade inteira, não estou falando que a gente tem que menosprezar isso, lógico que não, mas a Zona Oeste é muito, muito carente da parte de qualificação profissional. E fazer aquela região da cidade, tanto Campo Grande como Santa Cruz, Sepetiba e etc., fomentar o comércio local, fomentar o comércio local para fixar a população ali naquela região, para que elas possam gerar seu emprego, sua renda ali. E é possível fazer isso dando estrutura e ordenando a cidade. Isso não é só com a Zona Oeste. Se nós formos analisar bem, nós passamos um período de pandemia que foi uma catástrofe sanitária, mais de 140 mil mortos. Eu, como médico, na linha de frente disso, durante todo esse tempo, eu nunca vi uma doença de medicina, eu nunca vi uma doença como essa, de CTIs com 35, 40 leitos da mesma patologia e todos em estado grave. Eu nunca vi isso. Mas nós vamos passar por um período muito pior agora, não sanitário, que nós vamos passar por essa, graças a Deus, mas um período de consequências disso, né, de sequelas dessa pandemia. E uma delas é a questão fiscal e financeira. Nós vamos ter uma diminuição de arrecadação imensa na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma prefeitura com muito menos recurso do que nós tivemos nos últimos anos, porque os comércios quebraram, o consumo diminuiu, o imposto, a arrecadação diminuiu, e nós precisamos retomar a economia dessa cidade. E nós temos 2 caminhos a curto prazo. Um é trazer de volta o ordenamento urbano. As famílias precisam voltar às ruas, obviamente com segurança sanitária, máscara, etc., mas frequentar os comércios. Os comércios precisam voltar. E é difícil você frequentar um comércio com 50 moradores de rua embaixo da marquise daquele comércio. É difícil você frequentar um comércio em que a rua está toda apagada e mal iluminada. É difícil você frequentar um comércio em que você não tem um transporte para chegar até ele. Então nós precisamos organizar a cidade para dar subsídio aos empresários poderem gerar os seus empregos e renda. E a Zona Oeste é a mesma coisa, a gente precisa fazer isso. A Zona Oeste tem uma questão muito sensível que é o transporte e área de lazer também. A Zona Oeste precisa de área de lazer, a gente precisa reestruturar toda a questão de praça, projetos esportivos e, sobretudo, melhorar o transporte. Aí eu vejo um papel importante até no transporte alternativo, interligando os principais modais, como trem, como BRT e etc., onde funciona o BRT, né, porque está todo sucateado, e as linhas de ônibus, eles perderam, a Zona Oeste perdeu milhares de linhas de ônibus. Você não tem mais uma linha de ônibus, por exemplo,
de Santa Margarida até o centro da cidade, por exemplo. Eles estão usando ônibus pirata. Então, nós precisamos reordenar esse fluxo de ônibus, e o transporte alternativo tem essa função também de interligar os modais. Eu acho que é essa a visão que a gente precisa para Campo Grande, para Campo Grande, Bangu, etc., para toda a Zona Oeste. E não pedir voto e ir embora. Bom, caso você venha a ser eleito, além da questão da saúde, que você, como médico, obviamente é um assunto principal, quais seriam as suas principais pautas? Bem, Larissa, eu tenho uma questão, conforme eu já falei, que é a saúde, porque eu tenho por uma vivência muito grande, mas eu tenho uma outra área. Eu tenho duas áreas muito sensíveis. A outra é a educação. Eu tenho um filho de 10 anos e um filho de 4 anos. E quem conhece um pouco a realidade do Rio de Janeiro, Quintino, Larissa, sabe como é que funciona o Rio de Janeiro. Nós não podemos falar em educação sem tocar 2 pontos principais. Um é o ensino integral. Nós precisamos do ensino integral. Não adianta a gente colocar as crianças na creche de 7h30 da manhã, na escola de 7h30 da manhã até 12h30, porque essa criança chega em casa 12h30 e não tem outro suporte. Fica abandonada. Muitas vezes entregue na mão da bandidagem. Muitas vezes na vadiagem. Então nós precisamos ocupar essas crianças com projetos educacionais e esportivos em uma escola de ensino integral. Nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos. A triste piada, a piada que muita gente conta, é uma triste realidade de muitos cariocas, que a criança vai para a escola para merendar. Infelizmente, muita criança vai para a escola sim para comer. Então é preciso que essa criança fique acolhida na escola, recebendo um ensino de qualidade, na parte da manhã, por exemplo, na parte da tarde, esporte, na parte da tarde, acesso à cultura, e na parte da tarde, o ensino de inglês. A gente precisa realmente fazer com que as nossas crianças tenham um domínio do inglês. O inglês não é mais um luxo no mercado de trabalho moderno, é uma necessidade. Ainda mais para uma cidade como a nossa, que tem uma vocação turística que precisa ser explorada. Então, o inglês abre a porta do mercado de trabalho também. E outro problema educacional que é gravíssimo são as 150 mil crianças da pré-escola e da primeira infância, de 6 meses até os 4 anos de idade, que estão fora das creches. E isso gera um grave impacto na vida dessas pessoas. Porque o pai e a mãe precisam trabalhar para ganhar o pão de cada dia. E as crianças não têm com quem ficar. E muitas vezes a nossa realidade é uma realidade muito triste. É uma criança de 12 anos que toma conta de uma de 8, que toma conta de uma de 6. E, na verdade, nós também vemos ali que ninguém está tomando conta de ninguém. A vida está tomando conta dessas crianças e a vida, nesse caso, bate muito duro. Essas crianças ficam entregues. Essas crianças não têm cuidado. Então, nós precisamos investir pesadamente na pré-escola, na creche. Os estudos mostram isso, que uma criança que frequenta a creche é uma criança mais bem preparada no futuro. A cada dólar investido na creche, são 4 dólares economizados no adulto. Então, nós precisamos ter um olhar, sim, voltado para a educação. E a minha segunda bandeira é que eu sou um carioca orgulhoso. Eu acho que o carioca perdeu um pouco o orgulho de ser carioca. O carioca está muito sofrido. Larissa, Quintino. Hoje em dia já se tornou normal para o carioca, por incrível que pareça, ele saber que o filho, a mãe, ele mesmo vão para o trabalho e, de repente, ele vai ser abordado na rua por um bandido que vai botar um fuzil na cabeça dele, que vai tirar a vida dele, que vai roubar os pertences dele. Todo carioca já está com isso embutido dentro da cabeça dele. Infelizmente, o carioca está começando a achar normal também ter que esperar 4 anos por uma consulta, ter que implorar uma vaga de creche, não ter uma praça decente para brigar com seus filhos, não ter um transporte mais na sua casa, pegar um ônibus pirata para ele é normal, em que ele paga, vai sem segurança, sem nada, ou até no ônibus legalizado que não tem nenhuma fiscalização. Então o carioca está começando a achar essa condição que a política empurrou ele normal. Está aceitando, engolindo, não é aceitando, mas engolindo essa realidade. E a gente não pode aceitar mais isso. Nós chegamos a um ponto que talvez não seja mais possível retroceder. A gente precisa mudar os rumos da nossa cidade. Nós precisamos fazer com que a cidade do Rio de Janeiro, seja na Zona Norte, na Zona Sul,
aqueles vizinhos, o churrasco na porta de casa, o Parque de Madureira, a Tijuca, retomar a senhora que ia na Praça Espena, tomava o seu café no Palheta, enfim, a cidade andava pelo calçadão de Madureira, a cidade volte a ser frequentada pelas famílias, pelas pessoas de bem, os serviços voltarem a funcionar minimamente. Então a gente precisa resgatar esse orgulho. Os serviços públicos têm que funcionar minimamente. Então essas bandeiras da saúde, educação e do ordenamento da cidade são fatores que eu vou brigar muito. Eu vou brigar muito. E é óbvio, por uma questão ética e por uma Câmara dos Vereadores mais transparente. O Lucas Gabriel me pergunta: o Rio deveria voltar a ser capital. Já somos a capital do país. O que fazer agora? Lembrando que o próprio PSL tem uma proposta do Rio como segunda capital, né? Apesar de não ser uma questão do vereador, mas não deixa de ser uma boa pergunta. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que nesse cenário político que nós temos hoje, acho que não é, eu acho que é mais uma manobra política que vai gerar custo, vai gerar uma série de coisas que eu acho que não é o caminho. Eu acho que o que a gente tem que ter é o que eu disse, é pegar e colocar o serviço público para funcionar. Nós já, por ter sido a capital, nós já temos um histórico muito grande. E mais do que isso, o fato de ser ou não a capital não faz com que você tenha menos importância ou mais importância que o Estado. Basta a gente ver isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você pega um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, o capital Washington, e, por exemplo, as outras cidades como Nova York, Califórnia, etc., os outros estados, funcionam muito melhor do que o próprio Washington. O que eu acho que falta é realmente a política carioca sair desse cenário assustador que nós vivemos nos últimos anos. Eu acho que essa é a grande questão. Nós estamos passando por governos, tanto no governo estadual quanto no municipal, nós passamos por governos que vieram batendo no Rio de Janeiro de maneira muito forte. Eu acho que não basta, não é uma questão de mudar a capital, nós temos que mudar a própria filosofia. Tem uma pesquisa que saiu recentemente que mostra que mais da metade dos cariocas querem ir embora dessa cidade. É o que eu falei. A gente precisa resgatar o carioca, o orgulho dessa cidade. Então não é uma questão de capital, eu acho que é uma questão de mudança de filosofia política. Eu estou convencido de que esse descrédito da política é fruto do trabalho que o próprio político faz porque ele quer que seja assim. Quando nós temos hoje em dia a realidade que nós temos hoje no nosso, nas nossas eleições, de quase 50% de abstenção, votos brancos e nulos, chega a bater quase que metade dos eleitores, na verdade você pega 50% só da população engajada em ir votar, é muito mais fácil você manobrar com o poder político e econômico. Se de cada 100 eu só tiver que manobrar 50, é mais barato para mim, é mais fácil. Eu acho que a grande mudança que nós temos que fazer é na nossa cultura. É realmente reivindicar, é lutar, é realmente tentar fazer com que a política mude o seu rumo. Eu acho que nada melhor do que isso, do que votar, do que renovar, realmente, do que passar por uma renovação de fato, de verdade. O pessoal está bem preocupado com a questão da atenção primária. O Thiago Fonte pergunta também: doutor, a clínica, família e atenção primária foi abandonada no governo Crivella. Você, vereador, qual seria a situação nesse ponto? Você já respondeu essa questão, não respondeu? Na verdade é isso, é reabrir a clínica da família. A gestão anterior teve realmente uma melhora, tiveram alguns muitos defeitos, mas nessa questão você teve um aumento realmente da cobertura da saúde primária, e logo no primeiro ato do governo Crivella foi a extinção de mais de 1.000 equipes de saúde primária. Não tem como a gente falar em saúde extinguindo a base da pirâmide e tentando fortalecer o topo, que é o que o prefeito faz. Ele tenta fortalecer, falando que aumentou o número de cirurgia, que ele comprou mais tomógrafo, apesar de ter instalado em estacionamento de igreja, e na verdade, quando a gente tinha que investir realmente é na base. Então, o meu foco é na saúde primária, é na prevenção e, sobretudo, na gestão. Fazer com que haja diálogo, porque a prefeitura é responsável por isso, pelos diversos hospitais estaduais, institutos universitários dessa cidade, para que funcionem em benefício da população. Faço um desafio a qualquer um de vocês. Visitem um hospital universitário, visitem um instituto federal num dia depois das 6 horas, ou no final de semana e ver se vai ter trabalho lá dentro. É um desafio.
ver se o centro cirúrgico vai estar funcionando, ver se as cirurgias vão estar andando. Rapaz, nós vivemos, por exemplo, eu conheço hospitais universitários do Rio de Janeiro dando alta, multirões de alta para esvaziar o hospital entre o Natal e o Ano Novo, gente. Isso é uma vergonha. Quem pactua com o SUS desses hospitais é a prefeitura. Tem que cobrar. Não pode permitir que isso aconteça. Corta a verba, porque quem destina a verba para dentro dos hospitais universitários oriundas do SUS é a prefeitura. Nós não podemos permitir isso. Em época de Natal e Ano Novo, então, nós vamos descansar as doenças. Então, esse tipo de realidade a gente vai bater muito firme. Muito firme. Aqui não vai ter defesa de classe, não. É o que eu digo para os meus colegas. Médico ganha pouco, ganha pouco. Enfermagem ganha muito menos. Maqueiro ganha muito menos. E nós não podemos descontar o baixo salário na população, não. Tá. Bom, voltando um pouquinho no que eu citei lá no começo da live, sobre função do vereador. Muitas pessoas também têm a imagem errada de que vereador é para trocar lâmpada, consertar praça, resolver esses problemas que, na verdade, não são a função principal de vereador. E a gente já falou sobre isso de forma indireta, superficial, né? O que você acha que deve ser feito para mudar essa impressão que as pessoas têm? Essa sua pergunta é excelente, Larissa. Na verdade, você sabe a resposta, é óbvio, mas eu vou deixar essa pergunta para o povo que está aí nos ouvindo. Por que trocar lâmpada, pintar calçada e gradear área de lazer virou função primordial do vereador no Rio de Janeiro? Porque é o que os vereadores fazem, faltando 2 meses para as eleições. Faz com que a população, ele cria um curral eleitoral, porque ele vende o voto da população em torno de pintar uma praça. Em troca de trocar uma lâmpada de poste. Infelizmente, o político cria a dificuldade para vender a facilidade. Eu acho que a principal forma de mudar isso é trabalhar durante um ano inteiro sem ficar fazendo marketing de que trocou lâmpada e botando plaquinha comprada porque lutou por uma área de lazer. Isso é obrigação do gestor público. Na verdade, o que nós temos que fazer é lutar sim. Óbvio que se a lâmpada estiver queimada, nós temos que ir lá e lutar sim. Brigar junto da população para que a lâmpada seja trocada. Mas mais do que isso, o vereador tem que fiscalizar o prefeito. Tem que parar de usar isso como moeda de troca. Agora, para isso mudar de verdade, a gente precisa da população também. A gente precisa que a população entenda que não são os R$50 ou o asfaltamento ali na porta de sua casa mal feita, faltando 2 meses para a eleição, que vai fazer com que você vote nesse cara. Tem que votar naquela pessoa que está ali durante o ano todo. Que essa questão que nós estamos atravessando com o vereador que trabalha o ano todo, com o vereador que luta pelas finanças da cidade, que fiscaliza o prefeito, que vai lá ver se o hospital está funcionando, se a escola está funcionando a contento. Então é muito importante a população olhar e fiscalizar o seu vereador. Eu acho que essa é a principal arma que nós temos. Gente, só interrompendo, só pedindo desculpa, eu tô alérgico. Eu fiz o exame de Covid, por isso que eu tô tossindo. A tosse é porque eu tô com uma alergia muito grande. Mas pelo menos não passa pela. Tá longe. Só para tranquilizar o pessoal aí. O Tiago Messias, ele pergunta, doutor Rogério, em relação ao ensino base, no caso as creches, hoje muitas crianças não conseguem vagas e os pais não conseguem trabalhar. O que pode ser feito para mudar essa triste realidade? Na verdade, nós temos 2 caminhos, né? Primeiro é o investimento. Que aí é um apelo que eu já faço. A política nacional a gente precisa rever. Assim como a Prefeitura do Rio de Janeiro, a educação do Rio de Janeiro durante muito tempo, ela tem um investimento que vai dar ponta para a base e não da base para a ponta. E você tem um investimento muito grande no ensino superior e muito pouco na educação básica. Isso é uma realidade que a gente precisa mudar, mas não é uma pauta apenas da prefeitura, mas eu acho que a prefeitura tem que começar nessa luta, os vereadores têm que começar nessa pegada, e nós temos que realmente investir nas creches.
investir na criação de creches e também na parceria público-privada. Aquelas regiões em que as creches não tenham vaga para toda a população, nós precisamos sim de vagas nas creches privadas. Então é possível fazer isso, você direcionar recursos para a criação de novas vagas e fazer essas parcerias com as creches privadas. Então essas são as principais medidas que nós temos que fazer no curto prazo para começar a suprir essa falta de vagas nas creches. Continuando, mais pergunta aqui. A Priscila Alves, né, volta para o tema saúde. Eventos agora em outubro de conscientização seriam importantes para a saúde da mulher. Pretende, como vereador, né, tentar ampliar os hospitais de atendimento exclusivo às mulheres? Na verdade, os hospitais exclusivos das mulheres, eu não acho que seja uma necessidade. O hospital exclusivo, eu acho que isso é uma medida muito mais eleitoreira do que real. O que nós temos sim que fazer é um programa de saúde primária e preventiva à saúde da mulher, que é diferente. Você não precisa ter, até porque a maior parte do que se chama saúde da mulher não é hospitalar, é primária. Então nós temos que fazer sim setores dentro da medicina primária, dentro da medicina de família, voltada para a saúde da mulher. Por exemplo, acesso à mamografia, ao exame, por exemplo, do Papa Nicolau. O médico da família, ele está apto a coletar o Papa Nicolau na clínica da família. Isso é um procedimento médico, não é um procedimento do ginecologista. Então, aquele médico de família, que é aquele médico que vai atender aquela mulher, que vai atender aquela senhora, ele está apto, por exemplo, a fazer isso. A coletar e mandar para o laboratório de patologia. Estimular, por exemplo, conforme eu falei, a mamografia. É saúde da mulher também o acesso a métodos anticoncepcionais. É saúde da mulher também, e muita gente esquece isso, a prevenção, por exemplo, à violência doméstica, que é até uma área de segurança. Você tem que criar, por exemplo, mecanismos, setores dentro dos hospitais de emergência da prefeitura, aí sim, setores dentro dos hospitais municipais, em que a mulher agredida seja atendida sem passar pelo constrangimento de ficar numa sala lotada, cheio de gente, perguntando o que aconteceu, muitas vezes galhofando da situação. Então nós não precisamos criar um hospital próprio, mais hospital próprio. O que nós temos já é o suficiente. O que nós temos que criar é uma medicina, de fato, voltada para o programa da mulher. Criar um hospital exclusivo para a mulher é a mesma ideia de criar um hospital de campanha. É eleitoreiro. A gente não precisa. Nós temos leitos o suficiente, nós não precisamos de hospital de campanha. Na verdade, eu tenho uma questão que eu não gosto de leis, eu acho que, conforme eu já falei no início, não é obrigação fazer lei, mas uma que eu pretendo é proibir a criação de hospital de campanha, salvo quando 70% dos nossos leitos estiverem ocupados de verdade. E para essa criação tem que ter uma comissão entre o Ministério Público, a Câmara dos Vereadores, ou, no caso, a parceria pública, a Casa Legislativa, e o Executivo para fiscalizar a montagem desses hospitais de campanha. A gente precisa fiscalizar de verdade. Então a gente precisa de políticas públicas de saúde voltadas para a mulher, para o idoso, para a criança, para o adolescente, para o hipertenso, mas não precisa ser um local físico, uma estrutura física só para isso. Nós podemos ter uma sala de saúde da mulher, por exemplo, em alguns lugares de clínica de família, e por aí vai. Mais uma aqui, né? O Moisés, né, falando lá de Campo Grande, Zona Oeste, fiscalização geral, está tudo muito largado. E a Daiane Santos, ela pergunta, e na cultura, os eventos estão parados, como retornar esse setor? Isso é uma questão importante, gente. Na verdade, nós temos uma vocação para a cultura imensa. O Rio de Janeiro tem uma vocação cultural muito grande. Nós temos a mais diversa variedade de palcos culturais, de museus e etc., todos subutilizados. É uma vergonha, por exemplo, aí eu vou falar em cultura e vou entrar um pouquinho na área de lazer, porque eu acho que é uma área que alguns equipamentos da Prefeitura do Rio, como as praças, aí eu cito, por exemplo, o Campo de Santana, aquilo é uma vergonha. Um campo daquele tamanho, por exemplo, que em Nova York seria o Central Park, abandonado, sendo moradia de morador de rua, de usuários de droga.
podendo ali ser um ponto de encontro, uma área ali na hora do almoço do trabalhador de descanso, para alimentação ali, de tomar um lanche, de turismo, até de movimentar ali a economia da região, foi de truck, barracas e etc. E nós abandonamos. O Campo de São Cristóvão, a Quinta da Boa Vista, aquele museu que foi destruído pela má gestão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, pelo reitor do PSOL, que destruiu aquele museu. Essa é a grande realidade que pouca gente toca. A universidade destruiu aquele museu. Essa é a grande realidade. E toda aquela região abandonada. Em relação à cultura, muito me incomoda alguns aspectos. Por exemplo, o sambódromo utilizado durante uma semana no carnaval. Nós poderíamos criar eventos permanentes na nossa cidade, como, por exemplo, eu defendo muito isso, que são os eventos de festa junina, as quadrilhas, que poderiam retornar, como na década de 90, ao sambódromo, brincadeiras no terreirão de samba, comidas típicas e movimentar a economia e o turismo dessa região. Nós temos uma vocação para as quadrilhas imensa, e hoje as quadrilhas estão restritas aos estacionamentos dos shoppings, às quadras de escola. Nós precisamos realmente, e nós temos uma vocação, porque nós temos uma quadra de escola, os barracões da escola de samba, que dividem com essa parte de quadrilha, que tem potencial de fazer um show muito bonito e atrair turista. E não é só isso. Nós temos uma capacidade, ainda mais depois da Olimpíada, com equipamentos esportivos, de trazer o esporte de volta. Não só o automobilismo, como está em voga, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Quintino e Larissa. A NBA, por exemplo, a Liga Americana de Basquete, ela durante o ano, ela disputa partidas oficiais em alguns países. Londres, por exemplo, China. E nós somos o terceiro maior palco consumidor da NBA no mundo. Nós só perdemos para o próprio Estados Unidos e para a China. E nós não temos eventos ocorrendo aqui. Eventos esportivos, competições que movimentem a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu me deparo com uma situação bem legal, que virou palco eleitoral também, que é a questão da linha amarela. É óbvio que esse pedágio a 7,50 é um absurdo. Um pedágio dentro do perímetro urbano da cidade do Rio de Janeiro, que cobra para ir e para vir, ou seja, R$ 15 por dia para o cara que mora na Barra e vai trabalhar no centro e pega a linha amarela, é um absurdo. Mas aí não adianta você chegar lá um dia com um martelo e quebrar tudo e a população ter que pagar porque perde na justiça. Não adianta você acabar com concessão e querer dar como contrapartida a cidade da música, de mão beijada. Começar a dar compensações financeiras pelo fim do pedágio, que compensações essas que você quer são palcos da nossa cultura, como a Cidade da Música na Barra da Tijuca, que ia sediar ali a sede da honrosa orquestra carioca e que até hoje não tem uma instalação decente. Então nós precisamos sim da cultura, nós precisamos sim resgatar a vida noturna dessa cidade. Aí entra aquela questão do ordenamento. Você não vai para um bar à noite se você tem medo de voltar para casa. Você não vai para um bar à noite se você está lá tomando seu chopp com seu amigo, com a sua esposa, e toda hora fica um morador de rua te abordando pedindo um dinheiro. Então, assim, nós precisamos do ordenamento, nós precisamos da segurança, porque é o que eu falei, a pandemia gerou um desastre financeiro. E a cultura, o turismo, e a cultura e o turismo são intimamente ligados, são o grande petróleo dessa cidade. E nós precisamos fomentar. Bom, em algum momento, você citou sobre renovação. Isso. Nesse ano, nessa eleição, você acredita numa renovação política na Câmara? Olha só, vou ser sincero, Larissa, eu não só acredito como postulante a um cargo de vereador nessa cidade. Eu sou um cara da renovação. Eu sou um cara que não tenho cargos políticos, nunca tive. O cargo público que eu tenho é professor concursado, está aí no portal Transparência Brasil. Então, e também, principalmente, como morador da cidade do Rio de Janeiro. Não dá. O que acontece dentro daquela Câmara dos Vereadores é o que você mesmo colocou aí de forma muito, muito precisa. É colocar faixa agradecendo por limpeza de praça, é vender, comprar voto com troca de lâmpada. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa de gestão pública. O que a gente precisa é de vereador fazendo sua obrigação. O que a gente precisa é de vereador fiscalizando o executivo,
fiscalizando se, é o que eu digo, poder público tem que cuidar de ordenamento urbano, segurança, tem que cuidar de saúde básica, principalmente a prefeitura, e educação básica e técnica. O resto, o carioca quer paz, quer empreender, quer viver. Então, eu espero e clamo à população que embarque e continuemos com essa onda de renovação na Câmara dos Vereadores. Eu espero que pelo menos 60% da casa seja renovada. Aí nós vamos, de fato, começar a mudar a política dessa cidade. O Isaac, sobre Campo Grande ainda. Verdade, aqui tem uma deficiência muito grande de mobilidade, Santa Margarida, Campo Grande. E o Marcelo Baronto pergunta, doutor Rogério Amorim, o que o senhor acha dos pós-saúde funcionarem até às 22 horas? Na verdade, isso é uma questão antiga, né? Que o posto de saúde, ele, na verdade, ele funciona num período muito restrito. Mas nós temos que ter, eu apoio, a gente tem que funcionar, mas aí tem uma demanda que é uma demanda logística, muitos desses postos de saúde estão em áreas de risco, então a gente tem que oferecer condições para aqueles trabalhadores do posto de saúde conseguirem chegar até ele, mas eu acho que isso nós temos que fazer no espaço mais curto de tempo, enquanto está tudo bagunçado. Com o sistema funcionando, o posto de saúde ele tem que evitar que as pessoas fiquem doentes. Aquela criança asmática entre em crise, a gente tem que evitar que o hipertenso tenha crise de hipertensão, a gente tem que evitar que o diabético descompense, ou seja, ele tem que ser aquela medicina de primária realmente. Os casos de emergência, as UPAs e os hospitais de emergência, essas emergências menores que o posto de saúde resolveria, como nebulização, crise hipertensiva sem disfunções, sem derrame, sem essas coisas, as UPAs poderiam funcionar. Aí funcionando 24 horas e com o que nós médicos chamamos de vaga zero. O que é isso? O paciente chega, precisa ser entubado, precisa de um atendimento de emergência de alta complexidade, não tem que pedir vaga. Tem que ver onde é que está essa UPA e o responsável por essa UPA botar ele numa ambulância que fica disponível na UPA e levar até o hospital de grande porte sem pedir a vaga. Por quê? Porque o hospital de emergência tem que estar preparado para receber a emergência. E de que forma? Da forma que eu falei. Aquele paciente, por exemplo, que tem uma doença, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o paciente que tem um tumor cerebral, vou falar porque eu sou neurocirurgião, é minha área, e que não é uma cirurgia de emergência, ele tem que ser encaminhado para o hospital universitário, para o Instituto Estadual do Cérebro e operar lá. Ele tem que ser encaminhado e operar rapidamente nesses hospitais. E não ficar lá no hospital de emergência tirando a vaga do cara que precisa ser operado em 12 horas. Deu para entender essa questão de hierarquização? Então a gente precisa organizar o sistema. Cada hospital, cada segmento fazer a sua obrigação. Então o posto de saúde numa fase inicial com um período alargado, sim, e depois numa fase de organização, as UPAs assumem essa função de emergência e os hospitais de emergência fazem esse serviço. Bom, Quintino caiu. Vou continuar aqui. Esse ano a gente está tendo uma eleição um pouquinho diferente. Sem dúvida. Tem a questão da pandemia, né, que mudou tudo em todos os sentidos. E teve o fim das coligações proporcionais. Verdade. De que forma você acha que isso vai impactar nos resultados das eleições? Na verdade, essa questão do fim das proporcionais é um grande mistério, realmente. A gente não sabe como é que isso vai impactar, né? Até porque sempre aquela questão de montagem de nominata, né? Seja de escolha de candidato, é uma coisa que sempre preocupou os partidos políticos e etc. Mas eu acho que, na verdade, para a população em geral, isso não vai impactar. Né? Eu digo essa questão do fim das coligações. Eu acho até que cria mais facilidade de entendimento para a população. Ele não entendia muito bem o cara que o P alguma coisa coligado com o P outra coisa, o candidato que ele ganhou, que ele votou, teve mais voto que do outro P, mas não entrou do outro. Então acho que isso até traz uma clareza maior. E essa questão da pandemia é uma questão muito complexa realmente. Porque nós vamos ter um medo muito grande das pessoas votarem, com razão. Aí eu peço à população que se tenha precaução, se previna, mas que vá votar, o Quintino voltando aí, mas que lá vá votar, máscara,
álcool em gel. Obviamente, aí eu peço atenção da organização eleitoral para não deixar ficar aquela bagunça, fila demorada, ou seja, que aumente a velocidade no processo de votação, mas as ruas realmente estão vazias. Aquela política de rua, de corpo a corpo, de aglomeração, de etc., acabou. Então é um cenário diferente. E eu digo mais, Larissa Quintino, eu acho que pior do que o Covid, o que está afastando o eleitor da urna são os políticos. Ninguém aguenta mais político, Quintino. Ninguém aguenta mais político, Larissa. É sempre a mesma coisa. A gente vai lá na véspera de eleição, ganha o voto do cara e vai embora. Eu falo para todo mundo na reunião, eu não tenho que estar aqui agora, nas reuniões que eu vou. Vamos lançar um desafio. Vamos ver o candidato que ganhar e vai votar. Voltar aqui, ó. Isso eu lanço um desafio. É um desafio que eu faço para todo mundo que está aí ouvindo. Vamos ver o candidato que vai pedir o seu voto e vai voltar aí para ouvir sua reclamação. O candidato que vai ser honesto com você e que não vai amanhã na porta da sua casa e falar que vai construir 3 hospitais na porta da sua casa e 5 escolas, porque ele não vai fazer isso, isso é mentira. O que eu posso prometer é trabalho, é honestidade, empenho e conhecimento. Isso a gente pode prometer. Lutar com vocês pela melhoria do seu bairro. Lutar por vocês pela melhoria da sua cidade. Porque a sua cidade é minha cidade. É a cidade do meu filho. É a cidade onde eu ando com uma criança de 10, uma criança de 4, eu ando com a minha esposa. Então é a cidade que eu quero ver bem. Então, eu acho que essa é a grande mudança que nós vamos ter que ter. É isso que eu clamo, é uma renovação política para que essa. Eu não gosto de velha política e nova política, porque não existe velha medicina e nova medicina. Existe boa medicina e má medicina. Existe bom policial e mau policial. Existe bom médico e mau médico. E o que eu digo para todo mundo, Larissa Quintino, pô, tem um monte de médico picareta, tem um monte de policial picareta, tem um monte de pedreiro picareta, tem um monte de taxista picareta, mas as pessoas não desistem de pegar táxi, as pessoas não desistem de ir ao médico, as pessoas não desistem de ver o policial, de fazer obra nas suas casas. Então, assim, a gente não pode desistir da política. Não tem uma outra forma, gente. A diferença é que se nós ficarmos em casa e achar que a política não vai mudar nunca, alguém vai escolher por nós. Esses que estão aí manipulando com o poder político e econômico de maneira suja, vão continuar a manipulação. Vai ficar mais fácil para eles manipularem. Então a gente precisa o contrário. A política está suja, vamos mais para a rua, vamos votar mais. Então eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que o pior Covid é o político. Desculpa, eu não caí, é porque é live e a gente é jornalista e continua trabalhando ali, né? Então vamos atender. O Rogério Alves, uma pergunta muito grande, a Priscila Alves, eu vou dar uma resumida. Ela reclama que criticamente as UPAs que estão na linha de frente e emergência, a maioria na Zona Norte, região Pavuna, Ricardo Albuquerque, etc., não funciona essa capacidade ideal. Falta medicamento e muitas vezes tem médicos de todas as especialidades. Como vereador, como você pode ajudar a resolver esse problema? Priscila, na verdade, o que nós temos é o seguinte. Botou 2 problemas em um. Um é a UPA para emergência. A UPA não tem que ter o especialista. O neurocirurgião não tem que ficar dentro de uma UPA, porque não tem a estrutura necessária dentro de uma UPA, e assim tem que ser mesmo, você não tem como fazer uma estrutura de centro cirúrgico, de CTI, nessa quantidade. A UPA são para emergências médias, que o clínico, o pediatra resolvem. Nebulização, crise hipertensiva, diabetes, pneumonia, uma infecção não complicada que o médico vai examinar, fazer o raio-x, o exame de sangue, medicar, no máximo 24 horas, 48 horas de observação em ambiente que não seja de CTI e vai mandar o doente para casa com o seu remédio. Então, essa é a primeira coisa. A especialidade nós precisamos resolver com a prefeitura gerindo as outras instituições. Com especialidades como neurocirurgia, como cardiologia, como endocrinologia, neurologia, essas especialidades ditas mais complexas, precisa que haja uma parceria com os hospitais universitários, com os hospitais federais. Aí sim nós vamos ter uma demanda. Nós temos esses especialistas dentro dos hospitais. Nós temos, por exemplo, vocês conhecem, por exemplo, o Instituto de Neurologia do Deolindo Couto, por exemplo, é um hospital que só funciona no período da manhã. Atende 40 pessoas quando poderia atender 300 pessoas. Tem funcionário lá para atender 300 pessoas e não atende.
Então é isso que eu falei no início. A gente tem que colocar, por exemplo, as especialidades dentro dos seus devidos lugares e cobrar o funcionamento delas. Aí a gente consegue diminuir o tempo de internação. E quando a gente tem uma medicina primária bem feita, a gente diminui a necessidade do especialista. Então a gente tem que bater muito forte nisso. Nós temos que sim criar o acesso ao especialista através dos ambulatórios de especialidade que já tem, eventualmente algumas poucas, vou dar um exemplo aqui, que é a parte de cateterismo, etc. Nós precisamos realmente criar dentro do município do Rio de Janeiro, e nós temos como fazer, mas na grande maioria é só organizar. Quero pedir desculpas, porque é muito comentário, então o sistema acabou perdendo alguns aqui. Claro. Tem uma pergunta que está se repetindo muito, que é sobre o papel da Guarda Municipal na proteção dos cariocas. E pergunta também sobre o armamento da Guarda Municipal, se você é favorável. E como estaria essa mudança? A Guarda Municipal, né, que ela fez concurso não para andar armada. Ela nem é concursada, na verdade, nem é funcionário público. Mudar para poder usar armas, e como seria então essa mudança? Na verdade, Quintino, só respondendo como é que seria a mudança, é o seguinte, já tem uma lei federal dizendo que as cidades de maior porte, né, de médio e grande porte, estão autorizadas a armar suas guardas municipais. Isso, na verdade, não é uma pauta nem que precise passar pelas Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o armamento, porque já tem lei federal dizendo que tem. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E eu sou um defensor, sim, do armamento da Guarda Municipal. Vamos lá dizer por quê. Primeiro, eu acho que a gente tem que reestruturar tudo. Nós temos 7 mil guardas municipais, mais ou menos, e nós temos um plano de cargos e salários muito mal feito, em que aquele cara que entra lá na base com o primeiro nível, ele não ascende até o último. Começa daí. Nós temos que ter uma progressão de cargos e salários realmente efetivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é valorizar o guarda municipal, sabendo que ele vai entrar na guarda municipal, vai ser valorizado e vai atingir as escalas da sua carreira. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar. Segunda coisa que nós temos que ter em mente é que, infelizmente, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ela virou o guardinha. A população perdeu o respeito. É aquela coisa assim, não, guarda só serve para bater em camelô e para multar. A gente precisa tirar essa mística. Nós precisamos transformar essa Guarda Municipal numa polícia municipal. Numa polícia municipal que tenha o respeito e se consiga fazer a população respeitada. Então não dá mais, na realidade que nós vivemos hoje em dia, Quintino e Larissa, com a violência, com a escalada da violência que nós vivemos hoje, em que você está andando na rua e o cara vem te abordar com uma arma na mão, que o guarda municipal intervenha sem o poder de uma arma também. Então nós precisamos treinar a guarda municipal e armar ela. Porque, na verdade, a função da guarda é defender não só o patrimônio da escola municipal, isso é uma bobagem. Ainda digo mais, eu acho que para ficar parado na porta da prefeitura, a gente nem precisa da guarda municipal, não. Acho que nem precisa. Bota ali a segurança, como já tem hoje em dia, bota ali um porteiro terceirizado, uma firma terceirizada, e o guarda municipal vai fazer o seu papel de valentia, de ir para a rua defender o principal patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, que é o carioca. O principal patrimônio a ser defendido nessa cidade é o carioca. Nós precisamos que a Guarda Municipal ordene essa cidade. É óbvio que nós temos que o carioca é mal educado no trânsito, o carioca estaciona carro em cima de calçada, até mais do que todos os outros estados dos outros municípios dos outros estados do Rio. É óbvio que tem essa questão que precisa ser colocada, mas a Guarda Municipal precisa agir, precisa ter como agir. Então eu sou a favor de uma polícia municipal, sim, armada, que consiga garantir a sua segurança, a segurança do povo. Precisamos que tenha um seguro para as famílias desses guardas municipais, que se arriscam e acabam sendo abandonados. Nós precisamos valorizar a guarda, conforme eu disse, com um plano de cargos e salários realmente verdadeiro. Então eu sou a favor do armamento da guarda e defendo essa política sim. Li aqui uma pergunta do Gustavo de Almeida. Ele diz que ele, como assessor seu irmão, ele teria que se declarar impedido. Mas como nunca perguntou, agora todo mundo lá sabe que agora todo mundo lá na Unirio sabe que você é irmão do Rodrigo Amorim. Como a esquerda da universidade está tratando o professor Rogério Amorim, hein? Se quiser responder. Não, eu vou responder essa aqui. Essa aqui tem uma passagem engraçada, Larissa. Ninguém vai mandar um
Por isso que você tem suplente? Rapaz, ó, vou te mandar uma que aconteceu o seguinte. Dou aula para neurocirurgia no 8º período, né? Aí entrei no semestre, no semestre retrasado, no ano passado. E entrei, primeira aula que eu ia dar. Aí foi aquela preparação de aula, né? Bota o slide, bota a aula, o traumatismo craniano. Pá, professor Rogério Amorim, neurocirurgião. Pá. Aí tô lá montando. Viro, dou meu boa tarde. Aí levanta a mão. Pois não, nem comecei a aula, você já tá com dúvida? Você é parente daquele fascista que rasgou a placa da Marielle? Eu falei, olha, eu sou o irmão dele. Aí eu me nego a assistir aula com fascistas. Olha, meu amigo, se a sua visão é essa, porta da rua, serventia da casa, esteja à vontade. Se alguém quiser acompanhar o amigo, eu sou professor de medicina, vocês já não são mais crianças, vocês são adultos, e, pô, eu não vou ficar aqui de babado de vocês, eu não vou ficar aqui cobrando, eu não vou ficar aqui cobrando presença, não. Quem quiser ir embora, pode ir embora. E eu passei por isso. Em alguns momentos eu realmente passo por esse tipo de embaraço, né? As pessoas, fascista e tal. Não só por ser irmão dele, porque eu tenho uma ideia muito, muito pesada nessa questão, né, o Quintino e Larissa? Eu sou um cara que tem meus valores conservadores e tenho meus valores econômicos. Eu sou um cara muito, muito contra o Estado. Eu defendo muito um Estado pequeno, um Estado enxuto. E isso não é nada bem visto dentro das universidades públicas brasileiras, né? Então, às vezes, até os próprios colegas me rejeitam um pouco. Bom, mudando um pouquinho a pauta para a questão do empreendedorismo, você tinha citado que é um fator importante em questão de economia, para mover a economia no Rio de Janeiro, porém, os empreendedores sofrem com muitas burocracias, pelo menos é o que a gente escuta de muita reclamação, e é verdade. É verdade. Como você ajudaria a diminuir essas burocracias e como incentivar o empreendedorismo em meio a tanta burocracia? Larissa, na verdade, o que nós temos que fazer são medidas dentro da Câmara dos Vereadores que acelerem a abertura, por exemplo, de novas empresas, de micro e pequenos empreendedores. Hoje em dia você demora 10, 12 dias, na era da informática, não é possível que você precise levar fisicamente 2, 3 certidões para dentro de um cartório para poder abrir um negócio. Eu tenho minha PJ porque eu presto serviço aos hospitais, né, privados, todos privados, e todas através da minha PJ, que sou eu mesmo. Então, assim, para você abrir um consultório, você tem 1 milhão de fiscalizações essas que são para vender dificuldade. Eu sou muito reto e objetivo, eu não pulo o muro. As fiscalizações são para te apresentar dificuldade para vender facilidade. Nós precisamos acabar com esse tipo de fiscalização que serve para tirar o dinheiro do empreendedor, que serve para criar dificuldade. Aí eu digo às agências de fiscalização, a vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai abrir um restaurante, o cara exige uma pia 2,5 centímetros maior do que a que você tem. Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos acabar com esse tipo de coisa. Nós precisamos fazer com que o processo de cartório seja um processo mais veloz e, sobretudo, sempre lutar pelas unificações dos impostos. Isso é óbvio. E outra coisa que eu acho que tem um papel fundamental na Câmara dos Vereadores para melhorar o empreendedorismo, o que eu falo isso para todos os comerciantes, é que assim, a maneira que você tem de vender o seu produto é mostrar o seu produto. E você mostra o seu produto com as pessoas andando na rua. É aquilo que eu venho batendo desde o início. A cidade precisa voltar a ter gente de bem circulando. A população não pode mais ter medo. O comércio de rua na cidade está acabando por conta da pandemia e porque as pessoas só saem de casa e se trancam dentro de shopping. Então, aquele comércio tradicional de rua da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, ela começa a acabar. Então, nós precisamos fazer isso. Uma outra ideia que eu tenho, por exemplo, em relação na Tijuca, por exemplo, em todos os outros bairros, é criar, por exemplo, ajudar na criação dos polos gastronômicos, que oferece algumas facilidades para esses comerciantes e alguma estrutura para que eles coloquem os seus comércios até mais tarde, com uma estrutura de segurança maior, podendo avançar um pouco sobre as calçadas naquele período noturno, que não vai atrapalhar a circulação, o ir e vir das pessoas. Então, nós precisamos, sim, na política de desburocratização e, sobretudo, na questão de trabalhar muito forte na questão do ordenamento para que o comerciante consiga
voltar a sobreviver na cidade do Rio de Janeiro. Opa, peraí. O Isaac Santos quer saber suas propostas para acessibilidade. Isso é uma outra questão muito complicada no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade que, infelizmente, não está preparada, né, para a pessoa com deficiência. O que nós precisamos é realmente um trabalho de formiguinha. Por que um trabalho de formiguinha? É começar a cobrar de todos, das empresas de ônibus, do setor público. Nós precisamos melhorar os calçamentos, criar rampa. Não é admissível nós, por exemplo, na praça em Campo Grande, na Praça Xavier de Brito, na Tijuca, porque ela passa por uma reforma mal feita, tudo bem, mas não se coloca uma rampa de acesso. Nós vamos, por exemplo, numa vaga, por exemplo, que seria destinado ao cadeirante, conforme a gente vê, e do lado não tem uma rampa para ele subir. Os guias para aquele deficiente visual nas ruas. Então nós precisamos começar a transformar essa cidade para tornar essa cidade mais acessível. Cobrar dos comerciantes que ajudem as pessoas com deficiência. Cara, não é importunar o empresário, é pedir para ele fazer atitudes simples. Colocar uma rampinha, colocar uma vaga, enfim, esse tipo de coisa. E, sobretudo, no transporte nas áreas de lazer, que é muito crítico, né? A gente precisa realmente cobrar do Estado a implementação dos pisos, das rampas, realmente para essa população tão alijada da cidade do Rio de Janeiro, né? Que fica tão abandonada pelo poder público. Continuando, a Tamires Werneck quer saber como resolvemos o problema da população de rua no Rio. O centro da cidade está impossível de transitar. E continua também o problema dos camelôs, né? Vamos lá, excelente pergunta, Tamires. Isso é uma pergunta muito importante, o Quintino e Larissa. Porque vamos lá, a população de rua, ela tem duas questões fundamentais. Uma é o desemprego, que assolou a população, e muita gente, às vezes, mora na rua porque mora muito distante do seu trabalho e não consegue voltar para casa. Mora na rua porque não tem condição realmente de estar lá na rua. E tem uma outra questão que não é ligada ao desemprego e à questão econômica propriamente dita, mas é sim relacionada ao consumo de drogas. Nós temos uma população de usuários de droga muito grande na rua. Então, como é que a gente maneja isso? De duas formas. Primeiro, a própria geração de emprego e renda automaticamente diminui a quantidade de população de rua. Só que a gente não tem como esperar o emprego voltar para a população sair, porque uma coisa está ligada à outra. Eu estou batelando desde o início da nossa conversa que você não tem como ter de frente à sua loja, uma família morando ali na tua rua. Não tem como fazer isso. Você vai espantar o seu cliente, o seu freguês. Então nós precisamos sim criar abrigo e retirar essa população da rua de maneira digna, para um lugar que eles possam ter dignidade, mas a gente precisa fazer a retirada compulsória dessa população de rua. E em relação ao consumo de droga, do que são as cracolândias aí, por exemplo, da mesma forma, a gente tem que incentivar as comunidades terapêuticas, que é o tratamento médico, e também um trabalho muito interessante que as igrejas e religiões das mais diferentes religiões fazem, que é um trabalho voltado para a retirada dessa população de usuários de droga, para reabilitar. Muitas vezes essas pessoas têm, na maioria das vezes, inclusive, essas pessoas têm família e saíram porque ou a família não aguenta mais eles ou eles não aguentam mais a família, porque a droga tirou eles de lá. Então nós precisamos sim de um trabalho efetivo, do recolhimento compulsório dessa população de rua drogada e da população de rua realmente das famílias que estão aí, levar para abrigos decentes, mas nós não podemos virar o olho para isso, não. Nós não podemos. Nós temos que botar essa cidade para funcionar, essa cidade para andar. Essa é a primeira questão. Quanto à questão do camelô, é uma questão importante também. Eu entendo que camelô tem que trabalhar, eu entendo que o camelô está aí porque está desempregado, tem que levar o pão nosso de cada dia para a sua família. Mas como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, através da criação ou da melhoria dos camelódromos já existentes. Quem anda no camelódromo, por exemplo, da Praça Sans Pena, no camelódromo da Uruguaiana, vai encontrar um ambiente mal arejado, um ambiente sujo,
um ambiente sem banheiro. Então, se a gente levar melhoria ali para dentro daquela região, nós conseguimos tirar parte desse camelô da rua e colocar para dentro dos camelódromos, que é um lugar que ele vai conseguir frequentar melhor. E mais do que isso, nós não podemos ter nenhum tipo de tolerância com camelô que venda produto roubado. Isso tem que ser tolerância zero. Nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Como nós não poderíamos tolerar, infelizmente, na frente de uma loja, de uma lanchonete, o cara vendendo salgadinho, competindo com o empresário que está ali gerando emprego, pagando IPTU, pagando imposto, pagando luz, pagando água. O cara vendeu o salgadinho pela menos da metade do preço do que ele está vendendo lá dentro. Então nós não podemos permitir isso. Então nós temos que estimular a criação de espaços públicos para a geração para o trabalho desses camelôs. E mais do que isso, algumas feiras, por exemplo, algumas feiras de artesanato, os food trucks, por exemplo, tudo isso estimular as feiras, por exemplo, em algumas regiões, aos finais de semana, e isso é bem-vindo, com ordem, não com a desordem que nós temos hoje em dia. Talvez o grande legado, tiveram 2 grandes legados do prefeito Crivella. O primeiro grande legado do prefeito Crivella para mim, eu acho que foram os moradores de rua. Nós nunca vimos o Rio de Janeiro com tanto morador de rua. Nós nunca tivemos expansão de cracolândias tão grande como no Rio de Janeiro. Isso está acabando com a cidade. Você não consegue mais frequentar a Avenida Brasil porque ela está tomada de usuários de droga. Você tem medo de atropelar eles. Então você não consegue mais transitar. Como é que na porta de entrada do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, o cartão de entrada, você tem essa desordem, você vai atrair, você não vai conseguir trazer empreendimento, turista, nem nada para a região. Então, é a primeira coisa. O outro grande legado do prefeito Marcelo Crivella foi o desmonte da saúde primária dessa cidade. Ele acabou com a saúde do Rio de Janeiro. Então, realmente, nós precisamos lutar contra isso. Bom, você citou o prefeito Marcelo Crivella e está relacionado ao que eu vou te perguntar agora. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre o candidato à prefeitura do seu partido, o Luiz Lima? E o que você acha dele? Campanha geral? Vamos lá. O Luiz Lima é um deputado federal, né? Uma pessoa honrada, uma pessoa íntegra, e é o candidato do meu partido. Eu acho que o partido está unido no propósito de fazer a maior bancada da Câmara dos Vereadores, e o partido está coeso. Então, o Luiz Lima é o cara que o partido escolheu para ser o nosso candidato, e será. Se Deus quiser, vai vencer e vai fazer um bom mandato no Rio de Janeiro. A gente não pode, né? A entrevista está terminando, mas eu não posso deixar de perguntar, porque seu irmão ficou conhecido depois de ter rasgado, né? Não era uma placa, era um papel da Maré. Eu gosto disso. Mas não tem como não perguntar sobre isso. Pode perguntar. Qual a sua opinião sobre o assunto, né? E sobre esse embate aí ideológico de extremos? Vamos lá, o Quintino e Larissa. Primeiro, eu costumo dizer que pode perguntar qualquer coisa. E o que eu não tenho, uma coisa que eu não sou é um cara em cima do muro, cara. Porque eu brinco dizendo que, falei isso hoje, que o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que se omitem. Né? Tem aquela chargezinha que é clássica, que de um lado tem uma pessoa em cima do muro, de um lado está o diabo, do outro está o anjinho, falando, vem pro meu lado, anjinho, vem pro meu lado, vem pro meu lado. Aí essa pessoa olha pro diabo e vai falar assim, pô, você não vai pedir para eu ir pro teu lado, não? Ele fala assim, não, pode ficar tranquilo que o muro é meu. Então eu tenho essa visão. Então o muro não é meu. Vamos lá, o episódio da placa. O episódio da placa foi uma placa ilegalmente colocada na Praça Marechal Floriano Peixoto, uma praça tombada pelo patrimônio histórico dessa cidade, e que a revelia de qualquer casa legislativa, que a revelia de qualquer coisa, isso é uma mania, me desculpa, da esquerda, é achar que suas propostas e suas pautas podem sobrepor o direito de qualquer outra pessoa
A vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada. Ela merece todo o nosso respeito. Esse crime tem que ser solucionado. Todos os culpados têm que estar na cadeia. Tudo isso. Mas não dá o direito de pegar uma placa e ser colocada ilegalmente num ponto turístico tombado dessa cidade. Porque isso gera a anarquia. Isso gera a bagunça. Não é impondo as nossas vontades que nós homenageamos as outras pessoas. Nós homenageamos as pessoas, normalmente, levando o legado dela e a memória e defendendo aquelas posições daquela pessoa. Eu espero que a esquerda, que colocou aquela placa, não ache que o legado que a vereadora Marielle queria que fosse mantido dela fosse o da desordem, da destruição de patrimônio público, que é importante. Eles quiseram colar no meu irmão a pecha de destruidor de um patrimônio público. Mas quem destruiu o patrimônio público foram eles colocando uma placa irregular. Então, essa questão da placa Quintino, Larissa, foi isso. Foi uma restauração da ordem. Aquilo ali não é. Homenageei, eu acho que uma maneira muito mais lícita de você homenagear a vereadora Marielle é levando o legado dela. Façam uma placa e colhem nas varandas dos seus apartamentos. Façam perfurados de carro com a placa e coloquem nos seus carros. Agora eu pergunto para vocês, quantos adesivos de carro vocês viram com o nome da Marielle Franco estampado lá no perfurado do carro? Eles querem impor. Eu acho que não é assim que a democracia funciona. Não é assim que nós vamos mudar a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho, Quintino e Larissa, que eu e meu irmão somos os caras que defendemos valores muito parecidos, liberalismo na economia, um Estado menor, defendemos sim nossos valores de família, nossos valores conservadores ali em relação ao repúdio às drogas, enfim, aos valores da família. Nós temos essa proposta. Só que o que eu quero levar para a Câmara dos Vereadores é uma cidade que funciona. É uma cidade... Porque, na verdade, Quintino e Larissa, o hospital funcionando de maneira correta, a escola em período integral é uma bandeira que nós temos que defender. Discutir aborto, discutir droga, a gente vai discutir muito. Mas, mais do que isso, a gente tem que parar de fazer política e tentar mitar. Nós precisamos de algo funcionando. O que não dá é para desculpa, mas já que você entrou nesse assunto, Quintino, é vir falar num debate que, pô, vai botar BRT de graça nessa cidade, pô. Quem entende minimamente de transporte, de finança pública, sabe que isso é impossível, pô. Não existe almoço de graça. Então nós precisamos discutir política com seriedade. Você pode ter sua ideia política, eu posso ter a minha ideia política. Mas nós não podemos enganar o povo. Nós não podemos vir colocar uma pessoa contra a outra. Nós não podemos, com essa guerra de classe, de colocar o pobre contra o rico contra o pobre, o branco contra o negro contra o branco. Ah, eu vou fazer uma cota porque o cara é branco, porque o cara é preto. Não, se for fazer cota, vamos fazer a cota social. Não importa se é o preto pobre, se é o branco pobre, porque nós temos muito, Quintino e Larissa, eu discuti isso há pouco tempo, até com o professor de história do meu filho, que nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma grande quantidade, por exemplo, de gente que saiu da seca do Nordeste, vindo do Maranhão, por exemplo, em Pau de Arara, com 3, 4 filhos. E a gente sabe que, por exemplo, o Maranhão tem uma forte colonização holandesa, então nós temos muitas pessoas lá brancas, mas que o cara vem fugindo da seca, vai ser porteiro de um prédio para ganhar R$1.000, e com 3, 4 filhos e mora lá no porão do prédio, e os filhos são brancos e não tem acesso à educação, não. E esse cara é preterido. Então a cidade tem que funcionar. É pro branco, pro preto, é pro índio, é pro azul, pro amarelo. A gente tem que parar de enxergar classe, cor de pele, porra. Acabar isso. Essa guerra de classe que a esquerda tenta nos impor há anos. O meu irmão não rasgou aquela placa porque a Marielle era negra, não, gente. Pelo amor de Deus, se fosse o deputado Freixo, que é branquinho, aquela placa seria rasgada da mesma forma, porque está colado na Praça Marechal Floriano Peixoto, que é um ponto tombado dessa cidade. Quer botar um nome de rua, vai para a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e vota. E faça uma homenagem. E digo mais, até poderia votar a favor de colocar uma placa, mudar o nome de alguma rua, mas não da Praça Marechal Floriano Peixoto, que é tradicional e já tombado dessa cidade.
só não daria porque não gosto muito desses republicanos, não. Monarquista que eu sou. Larissa? Bom, a gente já citou em algum momento, quando perguntaram sobre Campo Grande, a questão de mobilidade pública. O Rio sofre com muitos problemas de transporte. Muito. Como melhorar esse tipo de problema? Bem, na verdade, nós temos algumas coisas para fazer ali, né, para melhorar o transporte e a mobilidade urbana. Primeiro, nós precisamos retomar o BRT, né? Nós precisamos dar fim à obra do BRT. Eu discordo da forma como o BRT foi feito. Discordo, eu acho que poderia ter sido feito sob trilho. O impacto de custo não seria nem tão grande assim. E você teria um transporte muito melhor. Mas nós precisamos retomar. E outra coisa que nós precisamos fazer urgentemente, na primeira semana de mandato, é rever as linhas de ônibus do Rio de Janeiro. Porque o que aconteceu foram a retirada de diversas linhas e deixando a população sem acesso ao ônibus. Então nós precisamos dessas vertentes. Primeiro, BRT, reorganizar as linhas de ônibus e interligar os modais, principalmente na Zona Oeste. O transporte alternativo de van e etc. tem um valor muito importante para interligar. Ou seja, para dar mais velocidade, para interligar um modal maior a um modal menor. Então nós precisamos disso. Nós precisamos. É óbvio que eu vou falar para você que o metrô, por exemplo, é o transporte do futuro e a gente tem que incentivar, mas é o que eu digo, é falsa promessa. O metrô não é a competência do município do Rio de Janeiro. É um investimento que tem que vir do Estado. Então, eu acho que na competência municipal nós temos que centrar fogo no transporte dos ônibus, nas empresas de ônibus, não fogo, porque a empresa do ônibus virou o grande vilão. Óbvio que tem muita vilania ali, mas o ônibus é essencial, gente. Não dá para ter um ônibus cheio de barato, igual a gente viu na reportagem da RJTV de hoje. Nós precisamos reequacionar as linhas de ônibus, melhorar a qualidade, fiscalizar, por exemplo, os ônibus que estão sem ar, que já deveria estar há 4 anos, até hoje não tem. Então, melhorar isso e dar destino, fiscalizar o término das obras do BRT. E no transporte alternativo, fazer esse tipo de transformação. E eu acho que nossa atenção ao táxi também. Eu acho que o aplicativo veio para ficar, eu acho que tem que existir realmente. Nós precisamos desburocratizar o táxi um pouco. Os caras fazem 4 vistorias por ano. Nós precisamos diminuir o número de vistorias. Nós precisamos unificar as vistorias. Pô, o cara vai lá, faz uma vez a vistoria do taxímetro, faz uma vez a vistoria do gás, não precisa o cara ir 4 vezes, perder 4 dias de trabalho. Então, eu acho que a desburocratização do táxi é um caminho que a gente precisa. A própria plataforma Táxi Rio foi uma boa ideia. É um auxílio legal ao táxi que a gente poderia incentivar ainda mais. Estão acabando aqui. Então, assim, a minha pergunta final é: Dr. Rogério, por que o Carioca deveria votar em você? Bem, na verdade, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês, Larissa, Quintino, a todos aqueles que ficaram aqui nos ouvindo. É o que eu acho que o Carioca, por que ele vota em mim? Eu acho que é porque eu quero a mesma coisa que eles. Eu quero um serviço público de qualidade. Eu quero uma saúde em que ele não precise implorar o favor de um político para ter uma consulta, para ter um exame, para ter que passar por um procedimento cirúrgico, implorar para um médico, implorar para um político. Eu quero uma educação em período integral, em que a criança entre de manhã, volte para casa à noite, que esteja imersa dentro do esporte, de inglês, se alimente e volte para casa para conviver com a família, não fique nas ruas jogadas. Eu quero um Rio de Janeiro em que tenha creche para a mãe e o pai poderem sair para trabalhar com a cabeça tranquila de que os filhos estão sendo cuidados. Eu quero um Rio de Janeiro em que você possa atravessar de Anchieta, que é o nosso primeiro bairro, até o Campo Grande, Santa Cruz, com tranquilidade, em que você não fique com as ruas lotadas de morador de rua, que eles sejam recolhidos com abrigos decentes, que as caracolândias não façam mais parte da nossa história, que aqueles usuários de drogas sejam recolhidos compulsoriamente, em que se estimule as comunidades terapêuticas. Eu quero um Rio que dê a mobilidade urbana para o carioca poder ir e vir, que tenha a sua alma carioca resgatada, que o carioca possa tomar sua cerveja na Lapa à noite, que o carioca possa ir ver o jogo do Maracanã, do Flamengo, sem ter medo de voltar para casa,
que os equipamentos culturais dessa cidade funcionem durante o ano inteiro. Que o Sambódromo, por exemplo, conforme eu falei, tem evento cultural durante todo o ano. Que a Cidade da Música funcione verdadeiramente. Que as arenas culturais da Zona Oeste funcionem, da Zona Norte, as naves do saber voltem a funcionar. Que a saúde primária do Rio de Janeiro volte a visitar a sua casa e ver como é que está a sua saúde. Então eu quero o que o carioca quer. Eu acho que nós estamos numa situação que é muito difícil, Larissa, que é muito difícil, Quintino. Mas nós precisamos recuperar a alma do carioca. Nós precisamos recuperar o orgulho de sermos cariocas. Isso só é possível nos nossos 3 pilares: saúde de verdade, educação e ordenamento urbano. Com isso é possível mudar. Eu peço o seu voto pela renovação de verdade, de um cara que não depende da política e nunca dependeu da política. De um cara que não vai trocar o seu voto pela troca de uma lâmpada. Que não vai mandar você agradecer e pagar uma faixa para você pendurar na porta do seu portão, agradecendo por uma limpeza de uma praça que é nossa obrigação. De um vereador que não vai bater na sua porta na véspera da eleição pedindo voto e depois vai sumir e vai voltar para pedir mais voto. Então é um gabinete de portas abertas, que seja um interlocutor, que faça a ponte entre você, cidadão, e o poder público dessa cidade, com uma gestão transparente, com uma gestão que saiba realmente o que fazer, que é o que nós sabemos. Então eu agradeço a todos e peço o seu voto. Rogério Amorim, 17777. Eu acho que nós temos muito a contribuir para essa cidade do Rio de Janeiro resgatar o seu orgulho. Conforme você falou lá no início, eu acredito sim que o Rio tem cura. Está gravemente enfermo, mas eu acredito que ainda tem a cura. Obrigado, Quintino. Obrigado, Larissa. E obrigado a todos que estiveram aqui nos ouvindo durante todo esse período. Obrigado, Rogério. Assim, eu acho que foi bem esclarecedor aí para o pessoal. Quero falar para quem fez comentário de hater, a gente não lê comentário hater. Isso aqui é para ajudar as pessoas a escolherem seu candidato. Se o Rogério não é seu candidato, não adianta. Tá, gente? A gente entrevista gente de esquerda, a gente entrevista gente de direita, centro. O objetivo é ajudar no voto. E não... Mas se o hater quiser fazer uma discussão comigo de qualidade, pode ir nas minhas redes que a gente discute. Porque eu não vou ficar fazendo aqui, já tem 1h30 aí. Obrigado, Larissa, para estar até a tarde hoje aí na redação. Na redação de home office, né? Ela nem conhece a redação ainda, por causa do corona. Obrigado, Rogério. Lembrar que amanhã a gente tem também entrevista às 5 horas da tarde, depois tem Benedita às 8h30, e assim vai ser até o final da eleição. É só olhar minha cara, estou exausto. Exausto, né? Muito obrigado, gente. Obrigado a você, gente. Até amanhã, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.